aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Juntando os Pontos. Meu nome é Lucas. Se você chegou até aqui, é porque você já viu que esse papo vai ser interessantíssimo. Você já tá vendo aí o tema, já tá vendo o convidado. Daqui a pouco eu vou apresentar ele direitinho, mas desde já, manda esse episódio para os seus amigos de medicina. Não esquece de deixar a sua curtida aí no vídeo, a sua avaliação nos aplicativos de áudio, seja no Spotify, na Amazon, no Apple Podcast, enfim. Mande para todo mundo, porque com certeza esse episódio vai render muitas reflexões com um cara muito legal que eu vou apresentar agora, nosso amigo, professor, preceptor, Dr. Rafael dos Anjos. Aí se prepare agora, viu, para a lista do mini currículo do homem. Médico infectologista pela UPE, especialista em microbiologia clínica, pós-graduação em excelência operacional na área da saúde, certificação Upgrade Black Belt para saúde, mestrando em gestão em saúde pela Must University, coordenador do ambulatório de infectologia do Otávio de Freitas, gestão médica estratégica na empresa, né? A gente vai falar sobre isso também, sobre empreendedorismo, coordenador do CCI-RAS, Hospital Santo Amaro, Santa Casa, preceptor do curso de medicina da Uninasal e vice-presidente da Sociedade Pernambucana de Infectologia até 2026. Seja bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade, é uma honra lhe receber aqui. Lucas, muito obrigado, meu amigo. A honra é toda minha. Estou super feliz da gente poder bater um papo hoje. Estou à disposição. Excelente. Para começar, né, eu acho que a gente já recebeu outros preceptores aqui e a gente sempre tem essa memória na cabeça, né? Vamos chamar aquele preceptor que foi diferente, né? Que teve uma atuação diferente, que a gente saiu pensando daquele estágio. Infelizmente, a gente vive ali nos primeiros períodos, né? Um período que não muitas vezes a gente encontra bons preceptores, infelizmente, e aí a gente encontrar um bom preceptor, ele sempre fica na cabeça. Foi o seu caso, por isso que a gente lhe chamou aqui, para conversar sobre infectologia, sobre empreendedorismo, sobre carreira médica, para tirar dúvida das pessoas que estão pensando em o que vai decidir, o que vai ser, enfim. Mas sempre para começar, a gente quer saber um pouco da sua história até a medicina, né? Como foi a escolha pela medicina para começar, né? De onde é que o senhor veio, como é que o senhor veio parar aqui, enfim. Na verdade, assim, a minha história ela tem um símbolo que é a figura da minha mãe, né? Que é a pessoa mais especial assim, na construção do meu caráter. Minha mãe é enfermeira aposentada e eu tinha, quando era criança, a grande motivação de pedir para acompanhar ela no trabalho. Naquele momento inicial, quando a gente é criança, a gente quer estar perto da mãe da gente. Sim. E eu pude perceber que ela, como um profissional de saúde, fazia a diferença na vida de muita gente. Então, assim, isso me dava um orgulho e me dá hoje, né? Assim, ela é o grande orgulho da minha vida. Então, assim, isso foi moldado na minha formação como pessoa, poder ajudar outras pessoas. Eu não quero ser romantizado, assim, em relação à medicina, mas, assim, o pontapé inicial foi esse. Eu aprendi... Eu acho que até minha formação como médico, como enfermeira, foi minha mãe. Então, o fato de eu acompanhar, de estar inserido naquele ambiente hospitalar, eu começava a ver a dinâmica, né? Profissionais médicos, enfermeiros interagindo com aquele ímpeto de trazer conforto, acolhimento e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso é o que me marcou para, na adolescência, bater um martelo e dizer, não, vou tentar ser um profissional da área da saúde, vou tentar ser um profissional médico. Entendi. É engraçado pensar numa criança que vai acompanhar um profissional de saúde, né? Esse cenário da saúde, nesse primeiro momento, não lhe chocou? Pois é, na verdade, é até bom a gente falar isso para eu não ser preso amanhã. Quando eu ia para o hospital, eu ficava numa sala administrativa. Entendi. Eu só ficava vendo ela passar e tal, mas eu não tinha contato com paciente nenhum, não. Tinha contato com a equipe, com só as a equipe pessoas? que vinha, né, na área de convivência. Eu ficava por lá e o pessoal interagia nesse cenário, sabe? Entendi. E eu começava a ter aquela curiosidade e imaginação, né? Eu não conseguia ver fora do muro da sala o que é que acontecia, mas a gente imaginava, né? Entendi. Então, quando chegou a época do vestibular, já era meio com certeza. Isso. Ir para a medicina. Perfeito, foi isso mesmo. Entendi. Dentro da medicina, então, no período de faculdade, no período ali chegando perto de se formar, como é que a gente chegou na infectologia como área de atuação? Rapaz, outro fato curioso, né? A gente não entra na faculdade sabendo que existe infectologia, né? Muito difícil. Esse é um ótimo ponto. Muito difícil. Então, eu entrei querendo fazer neurocirurgia. Não tem nada a ver, né? Excelente. O que aconteceu? No começo da graduação, eu meio que não me identifiquei com o cenário, não da especialidade, mas assim, o cenário da rotina de trabalho. Foi algo particular. E eu pensei em mudar para neurologia clínica. Né? Mas com o passar do tempo, eu entendi, assim, lá onde eu fiz a formação na
Na faculdade a gente tem uma formação muito forte na medicina clínica e da família e da comunidade. Então, logo depois, assim, pouco tempo, acho que no terceiro período mais ou menos, já pensei em fazer clínica médica ou medicina da família, né? Por essa questão, dessa inserção que se tinha no campo de prática, que era muito interessante. Aí, quando foi no terceiro para quarto período, um grupo de estudantes da minha turma me convidou para fazer parte de uma liga de infectologia. Eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que era isso. Aí eu topei. No ciclo básico ainda. Pois é. E assim, era um projeto que no começo ia ser extensão, pesquisa, ensino e tal. E antes liga era muito assim, essa questão dessas três vertentes. Eu acabei aceitando, né? Foi onde eu conheci a infectologia. E por coincidência, no hospital que eu fiz graduação, tem o serviço mais forte de infectologia que a gente tem no estado, né? Mais amplo também. Então houve a possibilidade de conciliar, conhecer mais a especialidade. E me apaixonei de verdade. Fiquei ainda, acho que um ano e meio pensando, mas ela lá me seduzindo. E quando foi, acho que no sétimo período, eu bati realmente o martelo. Eu disse, não, essa especialidade é que eu quero para minha vida mesmo. Foi até cedo, né? Foi cedo. Eu acho que a grande oportunidade que eu tive foi por causa da liga mesmo. Da liga acadêmica, que abriu portas, né, para conhecer pessoas fantásticas, né, e o perfil de paciente que é um perfil diferenciado, sabe? Sim. Em relação à necessidade de um acolhimento, em especial o paciente do SUS. E lá a gente tinha essa possibilidade e foi muito marcante. E, assim, abriu portas que estão aí até hoje. Excelente. A gente sempre recebe convidados aqui, quando a gente fala sobre escolha de especialidade e tal, eles sempre dão um direcionamento que é entre no internato com a cabeça aberta, mesmo que você já tenha uma escolha por alguma coisa ou por outra. Isso. Como foi viver esse internato já com uma paixão tão certa, desde o sétimo período, passar por aquelas cadeiras de cirurgia e tal? Pois é, isso é uma excelente pergunta. É uma coisa que eu tento até repassar para os estudantes que passam pela gente, é justamente isso. Eu tinha algumas certezas que eu não queria fazer, por exemplo. Eu não queria fazer obstetrícia. Certo. Mas um dos meus melhores rodízios foi o rodízio de obstetrícia. Eu acho que a gente tem que ser permissivo para tudo. Tudo que a gente encara, assim. Eu acho que, na verdade, a graduação, um ponto positivo é favorecer isso. Se a gente se mostrar aberto para o aprendizado do que for, a gente consegue assimilar isso para a nossa carreira, independente do que você vai fazer de especialidade. A gente não pode se esconder. Por exemplo, eu sou infectologista, mas eu atendo muitas gestantes. Você não vai me ver numa sala fazendo um parto. Sim. Só se for uma situação muito ruim que está naquele momento. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu aprendi muito com onde eu rodei obstetrícia nesse cenário, sabe? Então, se a gente se mostrar de peito aberto para as possibilidades, a gente consegue crescer muito como pessoa, como profissional. E, além de tudo, a gente consegue fazer uma oferta de uma qualidade, de uma assistência diferenciada, sabe? Quando a gente se fecha, a gente se blinda, isso é muito ruim para a nossa formação. Então, assim, independente do que qualquer pessoa que esteja assistindo aqui a gente queira fazer, se mostre apto para aprender. Porque você se mostrando apto, você se mostra trazendo importância para aquilo que você não quer dar importância naquele momento. Em resumo, você é uma pessoa livre para poder se abrir para possibilidades. Isso vai favorecer muito as pessoas que você vai atender, sabe? Certo. De verdade. Não, pois é. Eu pensando na sua área, né? São idosos, são mulheres... Talvez, em algum momento, crianças. Também, verdade. Então, não dá pra fechar a cabeça. Você não pode se esconder numa toca e dizer, não atendo, né? Pois é. São grávidas, Pois enfim. tem várias possibilidades. E aí, vamos dar um foco maior na infectologia enquanto área agora. Como foi a residência de infectologia, né? Como foi a vivência, como era a rotina, quais eram os maiores desafios? Na verdade, outro marco na minha vida é o aprendizado na residência mesmo, né? Porque são 3 anos, a infectologia é acesso direto, né? Então, você tem 3 anos aí de residência. É uma residência clínica, então, assim, o manejo com pacientes em todos os níveis, né? Hospitalar, enfermaria, ambulatorial, em pacientes de terapia intensiva, a gente tem um manejo muito bom, porque os pacientes do SUS, que é onde a gente tem a formação no nosso estado na infectologia, são pacientes muito críticos. Questão social muito precária, muitas vezes o entendimento de um plano terapêutico também não é adequado, então muitos pacientes abandonam o segmento, né? Na nossa residência, o cargo-chefe são pessoas que convivem com HIV, então acho que 80% ou um pouco mais do que isso faz parte dessa população, ou de doenças negligenciadas, né? Pacientes com tuberculose, leishmaniose visceral, entre outras. Então, são pacientes que têm um status imunológico já debilitado, então, assim, eles tendem a ter mais gravidade na evolução da sua doença de base, entendeu?
Então, assim, a gente aprende a ter um manejo muito interessante nesse perfil. Né? E uma questão de grande aprendizado também é a questão social. Então, além do manejo da doença, da parte técnica em si, a gente tem que entender. O paciente está de alta, por exemplo, a gente já teve várias vezes isso. Está de alta da doença, mas ele não tem como ir para casa, ele não tem casa, ele vai para a rua. Caramba. Como é que ele vai tomar a medicação que a gente está propondo? Então, assim, é outro cenário devastador que a gente acaba aprendendo a lidar, e é importante isso. Porque na nossa formação na graduação, por muitas vezes a gente não entende o que oferecer de plano terapêutico para o paciente, pensando na questão de acessibilidade, questão social. Né? A gente não pergunta, muito difícil, se o nosso paciente sabe ler, né? Se ele consegue entender o que eu estou propondo para ele. Então, na residência, faz a gente quebrar muito paradigma e entender realmente o que é que a gente pode ofertar de melhor, sabe? Entendi. Na residência, eu imagino que vocês aprendam não só a técnica, né, mas também a lidar com esses desafios. E aí eu fico pensando, por exemplo, né, como o senhor mesmo acabou de iniciar o nosso papo, às vezes a pessoa que entra na faculdade nem sabe que infectologia existe. E o paciente? O paciente descobre que infectologia existe quando? Pois é, quando tem outro profissional que geralmente encaminha. Ótima pergunta sua. Por isso que quando a gente tenta, na cadeira de infectologia, proporcionar uma vivência, é muito mais direcionada para o generalista, para entender quando chega a necessidade de encaminhar para um especialista. E é outro ponto de vulnerabilidade, sabe, Lucas? A gente encaminha ainda pacientes com falta de informações, que o paciente, por muitas vezes, não entende, e até o colega que recebe o encaminhamento também não entende o que o outro colega está precisando. Entendeu? Então, vale a pena a gente tentar mergulhar também para entender esse cenário, assim. Mas a grande discussão é, o paciente que entende mais a gente, geralmente é um paciente com uma doença mais crônica, né? Então, infecções que são difíceis de controle, ou então uma pessoa que convive com HIV, esse perfil de pacientes, eles têm esse entendimento já da especialidade. Geralmente é assim. Mas assim, por exemplo, um infectologista é muito importante na medicina do viajante. A gente conhece muito pouco sobre isso. Então, se você vai sair da sua localidade, algumas pessoas acham que é até só do Brasil. Não. Você vai sair do Nordeste, vai para a região Centro-Oeste, por exemplo. Lá tem doenças que não tem aqui. Então, tem características epidemiológicas que são pertinentes ao local que você vai. Então, o infectologista também está nesse cenário de orientação nesse quesito, entendeu? Então, eu acho que falta também, nas graduações, as mais diversas, sabe? Eu sei que o tempo é muito curto, porque se toda especialidade falar isso que eu estou falando agora, a gente vai ter que ter 10 anos de curso de medicina. Mas, assim, só para a gente entender, assim, onde é que o especialista se coloca como cenário, sabe? Então... Não, com certeza. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, por exemplo. É um mercado que vocês estão presentes, essa parte Isso, Só que ainda é um mercado que a demanda precisa ser fortalecida, entendeu? Então, do clínico ou do generalista que acompanha um indivíduo que tem essa necessidade precisa do suporte do infectologista. E eu imagino que tem muita gente que se beneficiaria muito com esse tipo de coisa. Um jornalista que é correspondente, atleta que só vive viajando. Isso, enfim, perfeito. Tem muita gente. Dessa forma. Sensacional. Antes de pular essa fase da residência, eu queria ouvir uma história da residência. Uma história que está aí na sua cabeça sobre uma vivência, uma história que ficou marcante do tempo de residência. Rapaz, a gente tem história de pacientes que ficam um longo tempo permanência no hospital, sabe? E que muitas vezes são abandonados pela família. Eu ia levantar isso e acabei esquecendo. O senhor citou, né, que tem pacientes que abandonam o tratamento, mas eu imagino que tem muitos pacientes que são abandonados no meio do tratamento. Isso mesmo. Então, assim, eu tenho alguns pacientes assim que marcaram a questão social, assim. E tinha um paciente que ele era um senhor idoso, bem idoso mesmo, ele tinha uns 82 anos. E ele convivia com HIV, né, estava internado por uma descompensação da doença porque ele abandonou o tratamento, porque entrou em depressão, que não é tão incomum isso acontecer. E com o passar do tempo, a gente viu que ele não tinha visitas, né, na enfermaria. Ele era acamado, restrito ao leito. E ele falava, ele tinha capacidade de falar e tal, tinha o conteúdo mental preservado. E ele falava assim que a grande preocupação dele na juventude era trabalhar. Trabalhar. E ele não cultivou um ambiente familiar. Para você ter noção, isso não tem nada a ver com a doença de base dele, mas como ele pode trazer um aprendizado para a gente. E ele dizia, a gente super mais jovem, né, que um dos objetivos, se ele pudesse mudar a vida dele, era trabalhar menos. Por que ele dizia isso? Porque ele, olha, eu trabalhei tanto e acabei perdendo tudo. Perdi até minha saúde, abandonei minha família e hoje eu estou aqui sozinho.
E a gente acaba pensando assim, poxa, mas esse é um cenário de saúde mental. Mas que se você for pegar o histórico dele, corroborou para ele estar internado. Porque ele entrou em depressão, porque ele foi abandonado pela família, né? Mas, assim, descompensou todas as doenças de base por causa disso. Será, se ele não tivesse um apoio, né, psicológico, serviço social, antes de descompensar a doença de base, será que ele teria uma oportunidade de até revisitar, né, o seu próprio autocuidado, porque é uma coisa que a gente fala muito pouco também. A transmissão do autocuidado. A gente tem uma medicina ainda muito imposta. Eu passo um tratamento para você tomar. Mas será que você realmente entendeu isso e dá continuidade nesse cenário? A gente discute pouco sobre isso, sabe? Então, ele é um paciente, dentre outros, assim, que faz a gente entender isso. Com a nossa perspectiva como profissional, é só dar valorização ao trabalho. Eu acho que a gente vale a pena repensar. Eu repensei muita coisa também, tá, da minha vida depois disso. São pacientes que marcam nesse cenário. Ele acabou vindo a falecer, sabe? Mas, assim, outra coisa também que a gente pensa, e ele pedia isso, ele faleceu numa situação de conforto. Ele chegou num determinado ponto da vida dele que ele não queria mais, assim, ter escolhas de procedimentos invasivos, por exemplo. Então é outro cenário de cuidados paliativos, a gente fala também muito pouco. Então ele pôde, né, com o conteúdo metal preservado, mesmo com a depressão e tudo mais, mas ele chegou num cenário dele optar por restringir demandas, sabe, invasivas. Eu não conhecia, até então eu não conhecia o que era isso, o que é restringir isso. Eita, restringir, então a gente está fazendo errado. Né? Eu estou sendo omisso, mas não, na verdade, cuidados paliativos é algo fantástico, que vale a pena a gente adentrar mais sobre isso e tentar oferecer o que é mais confortável, né? E a gente pode, né? A gente pode dar, na verdade, um final de vida para ele mais digno. Sim. Mesmo com todo esse cenário de tristeza, da disruptura com a família, mas a gente pôde entender junto com ele os limites que a gente podia chegar, né? Então eu acho que também isso foi super interessante. Foi um caso que fez mexer muito com a gente, sabe? Tanto na parte técnica, assim, do que ofertar de cuidado, como da parte pessoal mesmo, assim, do que a gente dá valor à nossa vida e tudo mais. Então, assim, a gente às vezes acha que ensina para os pacientes, mas eles ensinam muito mais para a gente. Com certeza. Pô, que história. Não é? A infectologia, primeiro, duas coisas, né? A infectologia é uma área aparentemente muitíssimo ampla, porque a gente lida com as doenças e lida com outras áreas. Pois é. Você acabou de falar, né? Agora, aqui na Nassau, a gente tem uma cadeira separada de cuidados paliativos. Era uma cadeira de geriatria, onde tinham algumas aulas de cuidados paliativos, mas agora são duas cadeiras diferentes. Acho que isso é sensacional. Muito. Mas aí, a oportunidade que vocês têm de falar sobre isso é justamente na vivência com os pacientes, por exemplo, né? Falar sobre cuidado paliativo, falar sobre saúde mental, é na vivência dentro da residência ou existe um planejamento pensado para que vocês sejam treinados nisso também? Excelente pergunta, Lucas. Na verdade, na residência a gente acaba assimilando isso de forma indireta. Né? Vai acontecendo e a gente vai trabalhando, sabe? A gente não tem formação para isso, não. Né? Eu acho que, na verdade, as residências médicas, o campo de prática é muito mais exuberante, né? Do que o campo teórico. E é para ser assim, dessa forma mesmo. Sim. Mas, às vezes, a rotina é tão pesada de você sair de atendimentos de uma complexidade hospitalar para ambulatorial e vice-versa, rodízios, que por muitas vezes a gente negligencia essas temáticas, sabe? Então, como você está falando, acho que vale a pena a gente tentar parar e integrar. O que é que eu quero dizer também? A residência médica às vezes é muito só médica. Mas nós, como profissionais, a gente não pode ser só médico. A gente tem que fazer parte de uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, né? Então, eu acho que cabe ainda a gente tentar trabalhar mais isso. Quando a gente vai... Você vê muito isso, né? Eventos médicos geralmente são eventos só de médicos. Então, eu acho que tem que começar a enxergar as outras profissões como um suporte que é, assim, sem precedentes. Acho que todo mundo andando junto tem uma fortaleza muito maior na proposta de transmitir um plano terapêutico e um sentimento de autocuidado para o paciente, que é o que a gente almeja, né? Com certeza. Eu fico pensando na história desse paciente, por exemplo, né? Quanto ele se beneficiaria por ter um cuidado multidisciplinar. Isso, né? Perfeito. Seria fantástico. Perfeito. Vamos explorar esse ponto do autocuidado? O senhor tocou, né, na importância da gente transmitir isso para o paciente. Como é que o senhor ensinaria a gente a fazer isso? Eu acho que cabe primeiro o seguinte: o profissional médico, às vezes, ele é formado em ser muito técnico, inclusive nas palavras. É tanto que você foi uma entrevista de um médico numa televisão, você ainda se sente um pouco incomodado, porque tem muitos termos técnicos.
Perdão interromper, mas aqui é um papo, então Claro. a gente vai conversando. Às vezes o próprio profissional não sabe se comunicar direito. Sabe não. Então, esse é um problema. A gente discute, até lá quando vocês passam pela gente, a gente às vezes faz algumas dinâmicas para pessoas falarem. Uhum. E muitas pessoas se incomodam, porque acham que isso é uma punição. Eu tive isso também na graduação. Quando era para apresentar um seminário, era como se fosse algo punitivo. Na verdade, ali é uma chance de desenvolvimento. Porque, por exemplo, você está aqui conversando comigo de uma maneira brilhante. Se chegar um secretário de saúde para dizer assim, ó, Lucas, eu preciso de uma apresentação sua sobre tal tema. Você tem que saber se comunicar num modo de um canal de comunicação. Mas se eu disser para você fazer uma palestra num colégio do governo, você tem que fazer o mesmo ímpeto, mas utilizando outro canal de comunicação. Ninguém está falando que é superior ou inferior, é a adaptação. Nós, como profissionais médicos, a gente se adapta muito pouco. A gente tenta falar um discurso muito semelhante, sem estar com entendimento se aquela outra pessoa que eu estou transmitindo a informação está entendendo. Isso é um problema. Se a gente trabalhar melhor a comunicação com qualquer pessoa, quem é que vai se beneficiar? Tirando nós, o próprio paciente. Porque eu vou conseguir entender o mecanismo ideal para conversar com ele. Por exemplo, eu atendo serviço privado e serviço público. Infelizmente, tem um abismo social enorme aí. Então, tem muitos pacientes de serviço público que não sabem ler, não sabem escrever. Então, tem uma limitação no entendimento convencional. Mas eles são inaptos para entender um plano terapêutico de jeito nenhum. Cabe nós, profissionais de saúde, a gente se adaptar. Às vezes a gente tem a medicina imposta que o paciente tem que se adaptar ao médico. Muito pelo contrário. Eu tenho que me adaptar para o canal de comunicação ideal para ele. Então, assim, se ele não sabe ler, eu tenho que fazer outros artifícios. Ah, Rafael, isso é muito difícil, concordo. Mas nascer e viver não é fácil não, cara. A graduação não é fácil não. A residência também não é fácil não. Então a gente tem que se adaptar. Não é? E às vezes a gente se coloca como num cenário imutável. Eu falo da mesma forma para todo mundo. Isso não está correto. Então, assim, o autocuidado ele é transmitido quando o paciente entende. E por muitas vezes, o próprio paciente ele fica com receio de perguntar ao médico. Porque, poxa, às vezes a resposta ela é um pouco ríspida, é um pouco desproporcional. E se o cara já se colocou num lugar de inacessibilidade pela comunicação... Perfeito. Eu já fico inibido de perguntar. Eu escuto de pacientes assim, não, eu fui pro médico tal, mas o doutor Rafael ele não tem tempo para me explicar. Tá errado isso. Se você for avaliar, ninguém tem tempo. Nem o senhor tem tempo de vir aqui me ver. Mas a gente tem que se adaptar. O senhor poderia estar trabalhando agora, o senhor está aqui no consultório. Tem que se adaptar. Então, o sentimento de autocuidado é algo que tem que ser feito através de um canal de comunicação que seja compreensível para o paciente. Então, é muito interessante que quando a gente partir para a proposta de um cuidado terapêutico, perguntar se ele entendeu. E não é só perguntar se ele entendeu. Peça para ele reexplicar para você. Se o senhor fosse explicar isso que o senhor vai fazer para mim, como é que seria? Para a gente tentar avaliar. Mas não é para mensurar positivamente, negativamente, não. O paciente não. É você. Se sua transmissão de conhecimento foi bem adaptativa assim, em relação ao cenário do paciente. Eu acho que a gente conversa muito pouco, sabe? A gente olha pouco o paciente, a gente toca pouco. Tô falando tocar, não é o toque íntimo, não. É o toque de dizer, tô junto, entendeu? Sim. É olho no olho. Acho que a gente ainda tá muito distante. Então, primeiro é se aproximar e tentar fazer que a comunicação seja algo palpável, independente de quem você está se comunicando. Né? Pô, e isso é tão decisivo para a pessoa aderir, né? O cuidado, que deveria ser um foco maior, né? É isso. O foco, na verdade, ainda a medicina é o foco no médico, né? A gente ainda tem uma prática de trabalho muito voltada no que o profissional escolhe, no que ele manda, no que ele orienta. Na verdade, tem que ser uma partilha, né? O paciente tem que ser participativo nisso também. Tem suas limitações, concordo totalmente. Cada caso é um caso diferente. Mas grande parte dos nossos pacientes, eles são participativos. Né? Muitos de vocês são mais jovens um pouco não muito, né? Estou tentando amenizar aqui a situação. Eu não sou tão jovem assim. Na verdade, os pacientes vão chegar muito para vocês com já um diagnóstico presumido por eles. Ele vai botar um sintoma lá na internet e hoje com inteligência artificial, aí vai chegar já com um cenário que, na verdade, a gente não tem que tratar de uma maneira ríspida, que muitos colegas fazem isso, né? Não, você não foi formado, você não tem formação. Acolha. Você acolhendo, ele vai se colocar participativo, porque ele vai confiar mais em você. Entendeu? Parar de confiar em qualquer fonte. Pois né? é, justamente isso. Então, eu acho que é o que vale é isso, é focar numa comunicação efetiva
e que seja natural, Uhum. nada forçado, entendeu? O objetivo da gente é se comunicar bem. E eles merecem isso. Eles são o foco da nossa existência, na verdade, né? Uhum. A gente está aqui para tentar acolher os pacientes da gente. Perfeito. Eu vi em algumas faculdades, inclusive, uma cadeira que era dada por um jornalista para os alunos treinarem comunicação. Perfeito. Isso é fantástico. Demais. Inclusive, é uma coisa que fica na nossa ideia, né? Aqui a gente é um projeto de extensão, enfim, baseado em comunicação, né? Então a gente Isso. pode fazer atividades como essas também, né? Pois é, Vamos outro anotar ponto curioso, só para complementar o que você falou, um ponto curioso, eu estava numa especialização e a gente teve aula de didática. Aí eu pensava que a didática era só para transmitir o que um professor ia dar de aula. Na verdade, ele teve uma desenvoltura tão importante que ele colocava os cenários. Era uma equipe interdisciplinar, tinha odontólogos, biólogos, médicos. Era o atendimento ao seu cliente. O biomédico tem um cliente, o nosso cliente é o nosso paciente, né? Não estou falando da questão mercantilista. Uhum. Mas assim, o nosso foco é o nosso paciente, então didática, ele fazia uso de ferramentas que é para a gente se comunicar melhor, transmitir o conhecimento melhor. Ah, Rafael, tu vai dar aula para o paciente? Não, estou dizendo assim, é se comunicar mesmo, do mais básico do básico. Então, assim, eu achei super interessante isso, sabe? Uhum. Eu entrei com uma visão que era apenas didática para usar numa licenciatura, numa aula, numa palestra. Não, é no dia a dia mesmo. Sim. A gente tem que ser didático nas nossas conversas, no nosso diálogo, nas nossas palavras, entendeu? Para favorecer tudo isso que você perguntou lá no começo. A transmissão do autocuidado. Excelente. Antes de passar para a próxima fase e falar sobre a sua atuação, uma coisa que eu esqueci de perguntar e que é muito valoroso para quem ainda está nessa fase de decidir, por exemplo, por uma área específica. Como era a rotina na residência, né? Você falou que era uma rotina puxada e tal, mas como era exatamente? Na verdade, a gente tinha uma rotina do seguinte, é porque a residência é feita por rodízios, né? Uhum. Eu vou falar no rodízio da infectologia, certo? O cenário, a gente passava geralmente amanhã na enfermaria com os pacientes internados, então chegava às 6h30, no máximo 7 horas da manhã, para poder fazer todo o ajuste dos pacientes. Geralmente no horário da tarde a gente se dividia. Metade do grupo ficava nas enfermarias para dar continuidade, porque às vezes recebia paciente, dava alta para paciente, os pacientes às vezes tinham intercorrências, então esse monitoramento tinha que continuar. E a outra metade ia para a parte ambulatorial. Então a gente recebia pacientes em consultas ambulatoriais para poder fazer o manejo de diversas doenças infecciosas, sabe? Uhum. Então geralmente é uma rotina começa super cedo, com responsabilidade, que eu acho corretíssimo isso. Com certeza. Né? E geralmente vai até o final da tarde, começo da noite ali. Inclusive esse ponto de começar cedo é importantíssimo para o ponto que a gente estava conversando agora. Talvez ainda a gente ache que o tempo do médico é mais valioso do que o tempo do paciente. E aí, às vezes, a gente tolera que o médico chegue atrasado, que o médico marque a hora que ele quiser. É muito comum a gente ver na porta das clínicas ou de consultórios. Eu sou de Caruaru, então era comum ver isso lá, né? Uma fila enorme antes do consultório ser aberto e o médico chegar às 9 horas da manhã. Mas o paciente chegar às 5 da manhã para ser atendido mais rápido. Porque até o paciente, ele foi condicionado a pensar que o tempo dele não é tão importante quanto o tempo do médico. Ele pode esperar, o médico pode chegar atrasado. E formar um médico para chegar às 6h30 no hospital para passar o paciente, talvez comece a desdobrar isso de uma forma diferente. Pois é. E assim, eu vou ser bem sério contigo. Modificar esse cenário, eu achava que era impossível, mas é fácil. Eu queria só um adendo, só para dar um exemplo nisso que você falou, que é perfeito. Lá no serviço da gente, 90% dos pacientes são pessoas que convivem com HIV. Né? E o que é que acontece? O paciente que é recém-diagnosticado ou que tem uma intercorrência por imunodeficiência, ele fica muitas vezes afastado da atividade laboral, pela questão de saúde mesmo. Mas isso é temporário, graças a Deus é temporário, com o tratamento se recupera super bem. Isso é um fator positivo. O que é que acontece? Quando a pessoa se recupera, ela perdeu aquele benefício trabalhista, porque agora ela pode trabalhar. E agora para ir para a consulta do Dr. Rafael, que é 8 horas da manhã, que é o mesmo horário da atividade profissional dele. A gente começou a observar no mapeamento a questão do absenteísmo, o paciente deixar de ir para o serviço. E a gente começou a tentar entender, né? Vamos atrás da causa raiz. O que é que faz o paciente ter essa motivação? Não, Rafael, porque o paciente está super bem. E se ele ficar indo para a consulta, o empregador, por muitas vezes, não vai olhar com um bom cenário essa questão e, por que ele vai tanto ao médico? Foi o que a gente fez. A gente fez um teste piloto de vamos mudar o horário do atendimento.
A gente pensou no terceiro turno, no horário da noite, no sábado. Pô, não dá, a logística é muito ruim. Qual é a logística inicial mais palpável? Não, Rafael, a gente tem a recepção que chega de 6 horas da manhã. Gostei da ideia. A gente vai começar a atender em vez de 8 horas, de 6 da manhã. Por quê? Se o paciente que tem uma atividade laboral a partir das 8 chegar antes de 6 um pouquinho, 6 horas a gente atendendo, vamos pensar ali até 7 horas, alguns pacientes são liberados. E se tem 1 hora para chegar ao ambiente de trabalho ou pequenos atrasos. A gente fez isso e deu super certo, cara. Eu sou super entusiasta e eu sou o profissional que atende nesse horário. Para mim, eu fico super satisfeito porque eu consegui resgatar pacientes. É um horário tranquilo de trânsito, de tudo. Teve um benefício para mim também e para os pacientes. Então, assim, todo mundo saiu ganhando. E a instituição comprou a ideia também, a autogestão. Então, assim, foi pontos super positivos que a gente conseguiu mudar no nosso cenário. Se a gente consegue mudar no nosso cenário, qualquer pessoa pode tentar mudar no seu cenário também. Às vezes por outra via, né? Mas... Total. O senhor falando, eu lembrei agora que realmente o estágio com o senhor era super cedo, era né? bem cedo. Não é? E de cara a galera ficava até num ruído, né? Porque tão cedo, mas justamente por isso. Esclarecidíssimo aqui, né? É. E eu acho que, se eu não me engano, a gente chegava cedo, mas o senhor já estava atendendo. Já, porque vocês chegavam perto das 7. Isso. Então, como tinham pacientes, poucos, né? Que preferiam um atendimento individual sem a presença de estudantes, que isso é normal, a gente tem que entender também. Sim. Mas são pouquíssimos, a gente deixava essa margem aí. E já atendia esse pessoal, quando a gente chegava... Que era 1 ou 2 pessoas. Excelente, fantástica a ideia. Vamos falar mais um pouquinho sobre infectologia, especificamente. Eu fiquei pensando que seria, talvez, de novo, de grande valor para pessoas que estão pensando em decidir, por exemplo, por infectologia, pensar em quais são os desafios atuais que infectologistas lidam, né? E quais são as perspectivas de desafios para o infectologista que ainda está na faculdade de medicina e vai se tornar. Então, o que é que o senhor vê de cenário enquanto desafios atuais e futuros na área? Na verdade, excelente pergunta. A gente vive uma era pós-pandemia, né? A infectologia ela ficou mais evidente pós-pandemia. Verdade. Né? Então, assim, o que é que acontece? Eu acho que está se dando uma maior importância ao profissional especialista. Porque o que é que acontece? O infectologista, ele tem na formação da residência não só doenças infecciosas, mas gestão disso. Então, cada vez mais, em gestão em saúde, se priorizam profissionais que já pensam nesse sentido. Então, se a residência, se a especialização, ela já me coloca num cenário de pensar o que é gestão em saúde, é mais fácil a gente adentrar para essa seara, e isso é um fator que precisa-se muito na questão de uma gerência hospitalar. Gerência de recursos, porque o infectologista, ele é um profissional que trata infecções, mas ele faz muita questão do mapeamento ambiental. Então, por exemplo, eu faço consultoria no hospital, que eu sou parte de um serviço de controle de infecção, que vê antibiótico, vê se tem estrutura da unidade para prevenção de disseminação de patógenos, entendeu? Controle de pragas, dispensação de resíduo. Então, tudo ambiental é referido em relação à necessidade de profissionais que entendam sobre gestão disso. E o infectologista ele tem essa habilidade fomentada na formação. Então, para você ter uma noção, tem um serviço de esterilização de um material do bloco cirúrgico de um hospital que eu faço parte. Quem é que vai fazer a visita técnica? É quem faz parte do controle de infecção. Então, o infectologista ele entra como um consultor nessa área, porque imagina, tu tem um bloco cirúrgico, e por uma contaminação de um material, tu tem que banir os profissionais e o bloco vai deixar de funcionar. O prejuízo é enorme. Então, a seara da gente, nesse sentido, a gente entra no entendimento de tentar minimizar isso. Então, assim, a gente tem visitas técnicas em setores que são chave para o funcionamento de um hospital, de uma instituição de saúde. Então, é importante. É um profissional que, quem é gestor de saúde, faz parte de uma autogestão de uma instituição de saúde, enxerga hoje diferente do que enxergava antes da pandemia. Então, assim, controle de infecção é uma coisa importantíssima. Tanto que, por lei, é necessário que toda instituição de saúde tenha seu grupo. Né? E o infectologista, por essa base, é um profissional diferenciado para poder tomar conta, sabe? Excelente. Eu estava aqui pensando, né? A área da gestão, a gente teve alguns convidados de gestão na última temporada, Dr. Renan Casado, acho que você conhece conhece. Demais. Pois é. E aí ele abriu os nossos olhos para a gestão. Até falei naquele episódio, né? Dificilmente, se você perguntar numa sala de pessoas que estão na graduação quais são as áreas que elas pensam,
gestão será citada. Não, velho. Porque a gente Não nem conheço. trata gestão como possibilidade. Não, tá errado. E toda unidade precisa de um gestor. Isso, perfeito. Então é uma área que é pra gente olhar com um pouco mais de carinho. É. E aí me chamou a atenção, dentro do seu mini currículo, uma formação em gestão, né? Um mestrado, se eu não me engano. Eu tô no mestrado, mas eu fiz uma especialização. Pronto. O que lhe fez querer também um mestrado nesse sentido? Pois é, na verdade, a gente tem pouca formação de fora do habitual. O que é que eu digo assim para vocês? A gente é muito ortodoxo na nossa formação. Eu sou anestesiologista, sou dermatologista, sou neurologista, sou infectologista e atuo com aquela área técnica. O que a gente almeja hoje de profissionais, muitas vezes, é sair desse caminho único, de ter caminhos em paralelo, né, para ajudar na nossa formação. Eu vi isso na gestão, sabe? A própria residência da gente, da infectologia, ela coloca esse cenário da importância do gerenciamento em saúde. Então, assim, foi meio que um empurrão. Aí eu também não sabia da profundidade que se tinha necessidade de fazer especialização, pós-graduação e tal. Quando eu passei a trabalhar na parte de gestão em saúde no serviço público, a gente começa a se comunicar com outras expertises, profissionais de enfermagem, farmacêuticos, que já têm uma robustez nisso. Então é quase que necessário você entrar nesse caminho e é muito positivo. A gente aprende demais. Porque você passa a ter gestão de recursos, gestão de pessoas. Quando você assume um cargo de liderança, você vai gerir pessoas. Então, como é que você vai se portar com essas pessoas? Então, essas formações são muito importantes, sabe? O que eu de conselho, realmente, se você perguntar para mim, Rafael, para graduação, para uma especialização, o que você diz? Eu digo que você tem que ter 2 caminhos. O caminho da sua parte técnica, daquilo que lhe conquistou na graduação, que é a sua especialidade, mas faça uma formação secundária. Eu não digo nem secundária, eu digo em paralelo, porque ela pode ser sua formação primária no futuro. Então, assim, você quer para a parte de ensino, vai para o mestrado, quer fazer pesquisa, também vai para uma pós-graduação, doutorado, quer fazer a parte de gestão em saúde, então faça um curso diferente, segurança do paciente, qualidade, acreditação, não importa, gestão de recursos, gestão de pessoas. É muito importante isso, é o ponto diferencial para um novo profissional médico. Além da parte técnica, ter uma parte que vai fazer você agregar, na verdade, conhecimento para sustentabilidade de uma organização de saúde. É muito interessante. Excelente. A gente expande cada vez mais o que a área da infectologia, né? E quão interessante é a atuação do infectologista. Porque até nesse sentido, quando a gente fala de infectologia e alguém conhece mais um pouquinho, a gente pensa no CCIH. É isso. Que é importantíssimo. E o senhor acabou de falar, né? Toda unidade tem que ter. Eu fiquei pensando, as unidades menores, elas contratam um serviço de alguém? Tem um mercado terceirizado disso também? Isso. Você pode contratar pessoas para consultoria. Então, uma empresa, você tem uma determinada empresa que tem um nicho naquele cenário de controle de infecção. Você contratando, você vai ter o respaldo, porque vai ter a equipe técnica para dar totalmente as orientações, né? Não precisa você contratar uma equipe fixa, porque muitas vezes você tem uma instituição que é de pequeno ou médio porte, não precisa ter uma contratação para aqueles profissionais em tempo integral. Você contrata uma consultoria de uma empresa séria e que seja habilitada para isso, sabe? Entendi. Falando um pouquinho de empreendedorismo, porque até onde eu entendi, o senhor também está dentro de uma organização com outros infectologistas, a Infectovita, né? Isso. É o que vocês fazem ou vocês estão em outra área de... Na verdade, a gente da Infectovita, eu tive uma sorte enorme, né? Eu fui abençoado, na verdade. Dr. Danilo Silvino e João Paulo França foram meus colegas de residência, né? Então a gente fez a gente fala muito que é o pacto de sangue. A gente tá junto em todos os momentos, sabe? Então, assim, são pessoas brilhantes que eu aprendo diariamente. E a gente criou, né? Assim, foi criado o grupo da Infectovita justamente para isso. Para tentar proporcionar algo diferente, né? Então a gente faz consultoria, né? Se propõe a isso. É outro cenário também que vale também para quem está se formando, se juntar com quem pensa igual, tá? Não precisa ser da mesma especialidade como a gente fez, mas que pensem semelhante, que tem uma linha de raciocínio para, como você falou, para empreender. Né? Eu acho que o profissional médico carece muito disso também. Na nossa graduação, a gente vê pouquíssimo isso, né? Poucas oportunidades, na verdade, de entender o que é empreendedorismo. Sim. Então vale a pena se juntar com quem pensa semelhante, sabe? Excelente. Fica a dica. Fica. Eu interrompi no meio enquanto a gente falava dos desafios. Quer complementar em relação aos desafios para os futuros infectologistas? O que é que as pessoas que vão entrar no mercado elas vão se deparar?
Eu acho que o futuro ele já está de agora. Você acha a questão do entendimento da inteligência artificial. Perfeito. Muitas pessoas, inclusive de gestão em saúde, acham que podem substituir pessoas por um programa de IA. Isso é uma seara muito arriscada. Né? Então, assim, se você não tiver inteligência artificial, eu uso todos os dias, eu acredito que você também. Sim. Veio para ficar, não tem como a gente fugir disso, não. Mas se não tiver uma figura estruturada, de retaguarda, pelo menos, para ajudar na utilização dessas ferramentas, você está correndo um risco muito elevado. Né? A ferramenta, por si só, ela não vai resolver seus problemas, não. Né? E muitos gestores têm enxergado, por exemplo, na construção de protocolos, de direcionamentos estratégicos, utilizar apenas uma ferramenta de inteligência artificial sem ter um profissional que seja habilitado, que seja até para consultoria por detrás, sabe? Isso eu acho perigoso. Sim. E para os colegas eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que se familiarizar mais com as inteligências artificiais e colocar o nosso dedo assim, em relação à nossa assinatura do que a gente pode transmitir de cuidados, entendeu? Se valorizar utilizando tecnologia. A gente não pode fugir, né, desse cenário. Entendi. Falando de mercado, dando uma pitada sobre isso também, o que a gente mais escuta na graduação é que medicina mudou. E não é mais como antigamente, quando a gente sai da faculdade tem 1000 plantões para a gente escolher. A área da infectologia ainda é um mercado pulsante, é cada vez mais pulsante, não está em declínio, está em ascensão? Excelente pergunta. Eu acho assim, visualizando, né, eu me formei especialista antes da pandemia, era um cenário X. Com a pandemia modificou. Assim, a carência foi escancarada, eu acho, da falta dos profissionais. E hoje a gente entende da necessidade do infectologista. Eu acho que ele está ainda pulsando e forte. Né? Até quando vai ficar assim, não sei te dizer. Mas eu acho que cabe à própria especialidade se renovar nesse sentido, da real importância que a gente tem desses cenários. Né? A pandemia veio para mostrar isso, um cataclisma. Né? Então, assim, agora vamos recorrer a quem? Então se juntou equipes e viu-se que o infectologista era de sumar importância na questão de dar essas tratativas. E hoje a gente vê que a gente entende diferente. Eu não quero que esteja uma nova pandemia da Covid-19, mas para não ter, o que é que eu preciso? Então, nós nos colocamos também nesse cenário de tentar construir medidas de prevenção para tentar impedir disseminação de micro-organismos e tudo mais. Então, hoje a gente enxerga que as diversas instituições de saúde olham o infectologista de uma forma diferente. E até mais do que isso, não só na questão técnica, mas na questão de ser um profissional que tem a sua formação em gestão em saúde. Sim. Então, abre leques específicos para a área e de outras possibilidades também. Excelente. Então, a gente enxerga que o mercado é pulsante ainda de uma forma vigorosa. Excelente. Então, mais uma possibilidade forte para quem ainda está tentando decidir. Verdade. E só uma dica, Lucas, eu acho também que é uma outra carência nossa na faculdade. Se você está na dúvida do que fazer, pensou em algo, converse com um especialista. Né? Pergunte, tire suas dúvidas de tudo, na verdade de tudo mesmo. Como é a parte financeira, jornada de trabalho, possibilidades. Eu acho que falta também, porque o que eu estou dizendo isso a você, muitos profissionais entram numa residência, numa especialização, sem ter uma noção do que aquilo é, né, no mercado de trabalho. E às vezes se frustram com isso. Né? Então, para tentar impedir que aconteça essa frustração, se direcione a um profissional da área e pergunte, né? Assim, como é a demanda, qual é a rotina de trabalho, como é a jornada, remuneração e tudo mais. Excelente. De novo, citando o Dr. Renan Casado, quando ele veio aqui, ele deu uma dica muito parecida com essa também. Ele disse que também tinha dúvida em relação à área para onde ele ia seguir, e ele fez uma lista com todos os especialistas que ele conhecia de cada, e foi falando um por um sobre isso, e tentando fazer com que as pessoas tirassem esse tabu de falar, por exemplo, sobre remuneração, que é uma coisa que a gente já recebeu, inclusive, convidados aqui, né? E quando a gente toca em remuneração, a pessoa vai para um lado, vai para o outro, aí não fala muito. Não gosta de falar. E é tão importante para a gente escutar sobre isso, né? Para o estudante que ainda não sabe o que vai fazer e tal. Então, vamos propagar essa palavra dos especialistas falarem sobre isso também. Eu acho que fica a dica até para as graduações também falarem sobre isso. Não precisa ser uma cadeira sobre isso, mas um encontro, uma jornada, né? Abrir um simpósio
para falar sobre a carreira médica. Sabe? Ótimo, seria fantástico. Então, hoje, dentro da sua rotina de atuação, existe a parte assistencial, existe a parte... Enfim, é melhor o senhor fazer um resumo da sua rotina de atuação, na verdade. Eu acho assim, que a especialidade ainda me comove, sabe? Em relação positivamente. Eu consigo fazer atendimento, né? Aos pacientes na ponta, né? Então, atendo no ambulatório, como você sabe. Sim. E também a gente consegue fazer consultoria, gerenciamento de saúde. Então, é um leque muito vasto. Eu consigo atender um paciente, eu consigo fazer o gerenciamento de uma equipe que vai atender um paciente, de médicos, eu consigo fazer o gerenciamento de uma equipe interdisciplinar que vai fazer controle de infecções na unidade de saúde. Então, assim, são vários caminhos que eu consigo ter na minha rotina diária, inclusive. Né? Hoje mesmo eu passei por 3 situações que era justamente essa. Na situação inicial, lá no atendimento, no começo da manhã, depois a questão de uma consultoria em controle de infecção, depois na parte de uma gestão médica para tentar agregar outros profissionais médicos, entendeu? Então, assim, é algo que me cresce ainda os olhos, assim, as possibilidades que a infectologia pode proporcionar, sabe? E agora à noite está com um pezinho no ensino. Pois é, tá vendo? Pois é. Fantástico. Vamos caminhando já para o final, e aí eu queria lhe pedir mais uma história. Claro. Dessa vez uma história marcante em relação à atuação como um todo, né? Não restrita à fase da residência, por exemplo, mas uma história que lhe marca na sua atuação profissional como um todo. Eu tive isso que marcou bastante, foi um paciente que eu acompanhava de forma contínua, né? Assim, ele convive com HIV, é nosso paciente lá do serviço, e há uns 3 para 4 anos atrás, a gente deu o diagnóstico de tuberculose pulmonar. Ele era uma pessoa que morava sozinho, numa praia aqui no litoral sul, e tinha uma dificuldade, né, operacional para ele de se dirigir ao nosso serviço de saúde, mas ele optava por ficar sendo acompanhado lá, porque era um serviço que ele se sentiu bem acolhido. Né? E a gente deu o diagnóstico de tuberculose. Ele estava emagrecido, com febre, uma tosse mais de 3 semanas, tudo muito clássico da sintomatologia, a gente conseguiu dar o diagnóstico. E foi colocado como proposta terapêutica para tuberculose convencional. E a gente deu uma orientação, olha, tomar um comprimido em jejum pela manhã, tudo mais. E passou um tempo, ele não voltou para o serviço. E a gente achou super estranho. E lá no serviço a gente consegue o contato com os pacientes, tentar fazer uma investigação, resgate, né? Porque, né, eles não estavam indo, e resgatar esses pacientes. A gente tinha um contato dele e a gente conseguiu articular uma consulta para ele voltar. Ele voltou totalmente diferente, muito emagrecido e com sintomas em piora, sabe? Isso foi uns 4 a 5 meses do início do tratamento para tuberculose. Ele continuava tomando uma medicação para HIV, mas tinha abandonado o tratamento para tuberculose, estava muito mal. O que me chamou a atenção foi que no acolhimento foi se interrogado de uma maneira muito assim, eu não digo intempestiva, mas muito direta sobre o abandono. Sim. Porque às vezes, até eu estava refletindo sobre esse caso, a gente se coloca muito na questão de julgar e de tentar corrigir, né? Aí eu atendi ele depois e fui perguntar, né? Mas o que aconteceu? Por que você parou o tratamento, não veio mais? Aí doutor Rafael, é o seguinte, eu moro numa área litorânea e eu tenho uma intolerância alimentar a comer crustáceos e tudo mais. O que aconteceu? Esse é o meu... Eu cato gaiamum para trocar por alimentos. E quando eu comecei o tratamento para tuberculose, um dos sintomas que eu senti, ele dizia assim, fui sentir fome, e realmente é isso mesmo. O paciente, na sua recuperação imunológica, da recuperação da doença, sente muita fome, normal, porque o metabolismo vai ser alterado para agora construir células, precisa se alimentar. E ele chegou num cenário que ele disse assim, eu comecei a sentir muita fome, eu não tinha o que comer. E aquilo me doía muito, porque eu não tinha o que comer. A gente estava passando um momento de dificuldade lá na região e tal, e eu parei de tomar a medicação justamente para não sentir fome. Foi o que me acalentou na fome. Rapaz, eu achei isso muito forte. E comecei a pensar nas minhas próprias abordagens, assim, de profissional de saúde, e o que é que a gente está fazendo para modificar esse cenário, sabe? Então, eu acho que vale muito a pena a gente adentrar para entender as motivações do nosso paciente. E não só assim, por que eu estou falando isso? Porque o comportamento inicial nosso foi meio que punir ele por ter abandonado o tratamento. Mas você entende, você tem condições de tomar. Por que abandonou o tratamento? Porque ele estava numa condição que era fome. E tomar o remédio, a recuperação dele dava muita fome. E ele não estava tolerando isso.
A gente conseguiu depois resgatar, com dificuldade, inclusive. Mas, assim, a gente teve que direcionar o serviço social nesse cuidado. Que fica a dica importantíssima. Faça um cuidado integrado. O cuidado não é só proporcionado pelo médico. Ele é proporcionado por toda a equipe de saúde. Quando a gente passou a entender isso melhor com o caso dele, hoje nosso serviço ele tem um cuidado diferenciado. Então a gente aprendeu muito, sabe? Hoje ele está super bem, né? Mas foi a tranco e barrancos. Mas foi uma chacoalhada na minha vida, assim, de entender até onde a gente deve ir para o nosso paciente se sentir bem cuidado. Fantástico. E não é só a orientação do que tomar e quando tomar. É saber o contexto onde ele está sendo inserido, sabe? Sim. Eu achei isso super interessante, assim. Com certeza. Que história. Fantástica. Esse episódio foi recheado de grandes conselhos e várias histórias para a gente pensar como é a área de infectologia e como foi o seu estágio também. Mas se existisse uma... Depois você, se quiser, vai dar a sua mensagem final, mas se existisse uma coisa que o generalista, que somos todos nós quando saímos da faculdade, né? Precisa saber, precisa ficar atento em relação à infectologia. Uma coisa só, para guardar, para ter mais atenção. Infectologia é epidemiologia. Perfeito. O risco da exposição é o que vai dar origem ao processo infeccioso. Então a gente tem que entender isso. Né? Que aí adentra aí o cenário do paciente, onde é que ele está inserido, entendeu? Então a infecção ela acontece pela exposição. Né? Então qual o nosso paciente, qual o perfil epidemiológico do nosso paciente? A gente tem que construir isso. Fantástico. Isso não dá para fazer numa consulta que você nem olha para a cara do paciente. Né? Tem que fazer diferente. Fantástico. Sensacional. Doutor Rafael, meu amigo doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Sua mensagem final para quem está escutando, né? Geralmente são estudantes de medicina que ainda estão na graduação ou estudantes de outras áreas, mas que se interessam pelo assunto da infectologia, enfim, e acabaram aqui nesse episódio. Qual é a sua mensagem final para essa galera? Rapaz, eu acho assim, se cuidem. A gente se cuida muito pouco. Se nós não nos cuidamos, como é que a gente vai cuidar de alguém? Então se cuidem. Da sua saúde mental, da sua saúde física. A faculdade é um ponto muito importante, mas não é a sua vida, não. A sua vida tem muitos outros cenários. Então se cuidem, de verdade. Fantástico. É desse jeito que nós vamos caminhando para o final do nosso episódio. Como é que as pessoas encontram? No Instagram é rafael.dosanjos. Isso, ou então na Infectovita. Na Infectovita, né? Como é o arroba da Infectovita? É @Infectovita. Perfeito. No Instagram, achar a gente lá. Perfeito. Tem o podcast de vocês também, Tem, né? Também. Tá tudo lá, tudo explicado lá no nosso Instagram, mas a gente tem esse canal no Spotify também. Maravilha, fantástico. Você que chegou até aqui, não esquece, não sai sem deixar o seu comentário, a sua curtida, mandar esse episódio para os seus colegas, enfim. Está nas plataformas de áudio, deixa aí a sua avaliação também. E até o próximo episódio. Obrigado mais uma vez e tchau, tchau.